Eu quero ajudar você que está precisando de cura, de um aconselhamento ou de libertação. Entra no nosso grupo de WhatsApp, o link está na bio. Vai ser um prazer poder ajudá-lo. E hoje eu tenho 3 coisas importantes para falar com você. Primeiro, Deus vê a sua aflição. Segundo, Deus escuta o seu choro. E terceiro, Ele tem promessas para a tua casa. Nós hoje vamos falar sobre a serva de Sara, esposa de Abraão. O seu nome é Agar. Agar, provavelmente, ela foi adquirida como serva durante a estadia de Abraão no Egito. Ela era escrava, uma mulher sem escolha, sem vontade, uma mulher sem voz, que foi dada para Sara, né, como serva. E Sara, então, não podendo ter filho, sendo estéril, e havia uma promessa de que ela seria mãe de multidões, então ela pega Agar e ela então dá a Abraão, seu esposo, para gerar filhos. Então nós vemos uma mulher que ela não tinha decisão própria, ela foi usada aqui por Sara para ser mãe do seu filho. E ela engravidou de Abraão, e nesse período ela começou a desprezar a sua dona, que era Sara, talvez na tentativa de ser aceita como esposa de Abraão e não apenas como um objeto, né? Um objeto usada por Sara e depois rejeitada, desprezada. Certamente Agar era uma mulher que carregava feridas, né, pela rejeição, feridas na alma, feridas emocionais, até mesmo porque ela vivia sob pressões, sob injustiças. E teve um momento em que Agar não aguentou, apesar que ela tinha promessa, mas ela não aguentou. Quantas vezes nós sentimos como Agar? Quantas vezes você já se sentiu assim? Não aguentando mais, se sentindo cansada, exausta, usada, né, desprezada, invisível, ninguém vê a sua luta do dia a dia, só vê aquilo que você não faz, né? Ignorada por muitos, esquecida na data de aniversário, não é verdade? Então, a pressão, né, que Agar aqui enfrentava fez com que ela fugisse da casa de Sara. E eu, na minha vida, ainda na minha adolescência, eu me envolvi com uma pessoa errada, totalmente errada, e, e eu fiquei, né, trancada em um quarto, em um sobrado por muito tempo, e eu só conseguia ver as estrelas do céu. E pela janela eu olhava ali para o céu e eu sentia tanta dor, era tanta humilhação que eu sofria, era agressões, era medo. E eu estava tão cansada daquela vida que eu não tinha forças para orar. E a minha oração eram minhas lágrimas, eram os meus gemidos. Mas existe um Deus que me vê. Existe um Deus que te vê. Ele me viu. Deus me viu na minha aflição. Deus escutou o meu choro. E Ele cumpriu as promessas para a minha vida. E eu consegui sair daquele buraco escuro que eu vivia. E eu conseguia fugir. Eu fugi também. Eu consegui fugir. E nós vemos que Agar aqui, ela também fugiu de Sara, porque ela estava no extremo. Ela não aguentava mais. Mas
ela teve uma sensibilidade que nessa fuga ela reconheceu a voz de Deus e o lindo que ela obedeceu, né? Deus deu a ordem, o anjo deu a ordem de voltar e se humilhar a sua dona, a Sara, e ela voltou, ela confiou que Deus cumpriria suas promessas a respeito de seu filho. Olha que Deus diz aqui, olha, em Gênesis, no capítulo 16, versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que seja. Olha que coisa linda. Eu vou ler um versículo antes para você entender. O versículo 8. E disse Agar, serva de Saraí: de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos, porque eu farei do seu filho uma grande multidão. Você também será mãe de multidões. Olha que coisa linda. E o que eu acho lindo aqui, né, em Agar é a sua resiliência, a sua coragem, a sua fé em Deus. Mesmo por ser egípcia, provavelmente ela foi criada em uma cultura politeísta, né? E a obediência dela, quando Deus dá ordem para que ela voltasse para a casa de Sara e se humilhasse, e ela voltou. E mais tarde, passado mais alguns anos, ela foi expulsa. Ela foi expulsa da casa, né, do pai do seu filho. E ela saiu carregando somente água. E ela andou sem direção no deserto. Mas foi no deserto que ela teve experiências com Deus. Foi no deserto que ela teve experiência com Deus, sendo a única pessoa a dar um nome a Deus, El Roi, o Deus que me vê, o Deus verdadeiro. Ela teve um encontro com o Pai Todo-Poderoso. A história mostra que Deus viu a sua aflição no deserto, quando ela temeu pela vida do seu filho, achando que ele morreria de sede. Foi nesse momento que Deus ouviu o choro de Ismael e enviou o livramento. Deus está entrando com livramento na sua casa. Deus tem ouvido o teu choro. Deus tem visto as suas aflições. Agar, ela pensou que era o fim. Talvez você esteja assim também, achando que é o fim. Quantas mulheres passam isso hoje? Que seus filhos não têm um futuro, pensam que será dos meus filhos, que não há saída para esse problema financeiro, que não tem saída para esse casamento. Mas Deus vê a sua aflição, Deus vê as suas necessidades. Deus aqui, ele abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. O filho ela já tinha deixado de lado e saiu para não ver o menino morrer. O poço estava ali, mas ela não via por causa da dor. A dor muitas vezes não nos deixa ouvir a voz de Deus, não nos deixa ver que Ele vai cumprir as promessas, não nos deixa, nos faz esquecer. A dor fala, a dor grita. Deus não criou aquele poço ali naquele momento. Ele abriu os olhos de Agar para que ela pudesse enxergar. A provisão está próxima, mas a dor pode nos cegar. Se a voz de Deus pode nos fazer enxergar o que já temos, só
desculpa, só a voz de Deus pode nos fazer enxergar aquilo que nós já temos. Deus não a rejeitou, nenhum momento, em nenhum momento Deus a rejeitou, assim como Ele não rejeita você. Pelo contrário, Agar foi a única mulher que Deus deu diretamente uma promessa para um filho fora da promessa messiânica. Deus vê você que se sente rejeitado. Deus ouve o clamor de você que está aflito. Nenhuma condição humana impede Deus de agir na sua vida. Nada. Deus está cuidando e Ele vai te dar. Ele vai te dar tudo aquilo que você tem ansiado, que você tem orado, que você tem pedido, que você tem clamado. E eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro neste momento por cada pessoa que está conectada comigo, Senhor. Eu creio, Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que vê. O Senhor é o Deus que abre os olhos. O Senhor é o Deus que cura a nossa dor, que enxuga as nossas lágrimas. Oh, meu Pai, faz, meu Deus, que cada uma que está conectada comigo aqui seja restaurada como Agar foi. Meu Deus, que cada uma de nós possamos reconhecer a Tua voz no deserto em que nós vivemos, em que nós passamos. Não nos deixa, Senhor, ficar, meu Deus, surda, a ponto de não ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós clamamos hoje. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para escutar a Tua voz. Ensina-nos a escutar a Tua voz, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus que vê. Vê o que ninguém mais vê. Vê as dores escondidas, as fugas silenciosas. Oh, meu Deus, as lágrimas ali naquele travesseiro, as lágrimas quando está atravessando o deserto, assim como encontrou Agar, Senhor, no meio da sua aflição, no meio da sua dor, meu Pai, encontra esta mulher que está ferida. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abre, Senhor, os nossos olhos para que nós podemos ver a abundância do Senhor, para que nós podemos ver a cura, para que nós podemos ver a restauração, para que nós podemos ver a provisão. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos, Pai, desta pessoa que está comigo e faça ela contemplar a grandeza que o Senhor tem para ela. Aleluia. Toma cada uma das suas filhas nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o Deus que nos vê. Já que o Senhor é esse Deus que enxergou Agar naquele momento de dor, naquele momento de escassez, naquele momento, meu Deus, em que ela estava no deserto, desamparada, com um filho, Pai, sem água, Pai, estava a ponto de morrer. Eu peço, meu Deus, que o Senhor agora vá de encontro a esta mulher, Senhor, que está, meu Deus, passando, meu Pai, por alguma situação difícil, passando, meu Deus, por problema de saúde. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita neste momento a Antônia, Senhor, visita, meu Deus querido, a sua filha. Visita, meu Deus querido, o Mateus agora, em nome de Jesus Cristo, coloca as tuas mãos sobre ele, meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, todo mal, Senhor, sobre a vida do Mateus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro pela Lúcia, apresento a Lúcia, a Cleonice, Pai, diante de Ti, apresento, meu Deus, cada uma, meu Pai, das suas filhas, a Soraya, meu Pai querido, a Rosângela, a Luísa, meu Deus, eu coloco diante de Ti, que a visitação do Espírito Santo alcance agora, meu Pai, em nome de Jesus, a Hélia, Pai, em nome de Jesus, meu Deus querido, vai tirando, vai removendo do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito, meu Deus, de escassez, todo espírito, meu Deus, que tem se levantado para colocar cabisbaixo o seu filho nesse momento, eu dou uma ordem para que bata em retirada, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que está na UTI agora, levanta e anda em nome de Jesus. O Senhor te dá cura,
O Senhor é o Deus da cura. Em nome de Jesus, levanta e anda pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu oro por você que está com um caroço na axila, caroço na axila. Eu te dou agora uma ordem no mundo espiritual. Demônio, bata em retirada. E eu declaro por completo a saúde desta jovem, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Jesus, por este momento tão precioso. Obrigada porque você esteve comigo. E eu peço uma gentileza para você. Me ajuda a compartilhar esta palavra com mais mulheres que precisam de milagres. Em nome de Jesus. Se Deus permitir, sábado nós estaremos de volta às 15 horas com mais uma tarde de milagres. E se você está precisando de cura, entra no grupo de WhatsApp que está na bio. Nós teremos o maior prazer em ajudar. Que Deus abençoe e até sábado, se Deus quiser.